E aí então nós temos o Abraão sai com 318 homens capacitados. Não é muito, né? 318, ele pegou os melhores, perseguiu os reis que saquearam Sodoma e Gomorra e conseguiram o quê? Conseguiram capturar todo mundo, resgataram Ló e ainda tomaram os despojos de Sodoma que os reis tinham levado embora. Aí que começa a nossa história. No caminho de volta, nós temos que o rei de Sodoma, nesse vale do rei, né, o vale de Savé, vai se encontrar com Abraão para agradecer a Abraão. É como se fosse uma reunião de agradecimento. Agora, olha o que acontece. Do nada, quando o rei de Sodoma está lá agradecendo, obrigado que você foi lá e tal. Do nada, surge uma figura. Verso 18 do capítulo 14 de Gênesis. E a compreensão dessa figura é fundamental para você entender o chamado de Abraão, a missão de Abraão e do judeu. Olha aqui. Malquitzedek, rei de Shalem, de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do El Elyon, do Deus Altíssimo. E ele abençoou Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Meu amigo, que evento foi esse, que parece que cai de paraquedas aqui na Torá, no relato. Você tem uma narrativa, a narrativa tem um parênteses, acontece esse negócio, depois continua contando a história de Abraão com o rei lá de Sodoma. Que foi isso? Quem foi esse homem? De onde ele surgiu? Que cidade é essa? E como assim? Melquisedeque era sacerdote e ao mesmo tempo rei. Como assim sacerdote? Se os sacerdotes só foram existir, só foram criados lá depois do êxodo, durante o êxodo, com a tribo de Levi, porque a tribo de Levi não se corrompeu lá com o pecado do bezerro de ouro, e Deus, como gratidão, como galardão, deu a eles o sacerdócio. Eles poderiam trabalhar no templo, a tribo inteira, e dos descendentes de Arão, o sacerdócio propriamente dito. Se o sacerdócio que nós conhecemos pela Torá nasce lá no Êxodo, séculos depois desse evento aqui, quem era esse sujeito que apareceu e a Torá fala que ele era rei dessa cidade de Salém, e também o quê? Sacerdote, mas não era de qualquer Deus não, era do Deus Criador, chamado aqui de El Elyon. Quem era esse homem? Que missão era essa? Que sacerdócio era esse? Para você entender sobre Melquisedeque e o que ele fez com Abraão, você tem que entender um pouco da cultura judaica, de como os judeus explicam e estudam a figura de Melquisedeque. É claro que não há só uma vertente, né? Os judeus falam, Eilu ve'eilu dvarei Elohim. Isso é a palavra de Deus e isso também é a palavra de Deus. No judaísmo há muitas divergências de interpretações. Mas uma interpretação que faz muito sentido para mim, pesquisando sobre os que os rabinos da antiguidade escreveram sobre Melquisedeque, e também vendo o que outros homens da Tanar e da Brit Hadashah escreveram sobre ele, porque Davi escreve sobre ele, o autor de Hebreus escreve sobre ele. Então o que aconteceu? Quem era esse homem? De acordo com a Bíblia e de acordo com a tradição judaica. Para você entender quem é esse homem, você tem que se referir a outros textos da Bíblia onde ele é mencionado. Nós temos o Salmo 110, abra o Salmo 110 aí comigo. Onde há um salmo messiânico, Davi faz uma alegoria ao Messias. Tanto é que Yeshua cita esse versículo aqui para confundir os fariseus. Disse
o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará a Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos, apressar-te-á voluntariamente o teu povo. Tarará. Verso 4. Adonai jurou e não se arrependerá. Tu, quem é esse tu aí? Quem é esse tu? É o Senhor de Davi. Não é isso? Disse Adonai, porque aqui o texto você confunde, né? Porque em português está tudo Senhor, mas no hebraico o primeiro Senhor aí é o tetragrama. Disse Adonai ao meu Senhor: assenta-te à minha direita. Olha só. Esse Senhor de Davi, que se submete a Adonai, mas que também é Senhor, tem uma posição de honra no trono de Deus. Ele se assenta. Olha isso. Os rabinos falam que esse aqui é o único ser celeste que se assenta. Mas vamos continuar. Esse Senhor de Davi, que Deus está honrando, ele é o quê? Olha aqui o verso 4. Adonai jurou e não vai voltar atrás em relação a isso. Tu és Kohen para sempre. Tu és sacerdote para sempre. Mas espera aí. Como alguém pode ser sacerdote para sempre? Um sacerdote eterno. Tem um requisito. Não pode ser pelo sacerdócio levítico. Porque o sacerdócio levítico depende o quê? Da existência da tribo de Levi e da família de Arão. Mas esse sacerdócio que esse homem está ganhando, que esse Senhor de Davi está ganhando, é segundo a ordem de Melquisedeque. Aí de novo aparece o Melquisedeque. O que é isso? Que ordem é essa? De onde surgiu? E por que esse sacerdócio de Melquisedeque é superior ao sacerdócio lá de Levi, de Arão? Como o autor de Hebreus fala. Preste atenção. Quando Adão peca, Adão tinha uma missão, não tinha? Qual era a missão de Adão? Santificar e implantar o reino de Deus na terra. Cuidar, zelar da terra, implantando o reino de Deus na terra. Só que Adão faz o quê? Ele comete uma falta. E essa falta gera um cataclisma. Adão o mundo sofre uma alteração por causa disso. Até Adão, fisicamente, espiritualmente, muda muito depois dessa queda. Depois da queda, ele é expulso do jardim. E nós temos a figura de dois filhos, os dois primeiros filhos de Adão, que é Caim e Abel. Nós temos aí o assassinato. E depois desse assassinato de Abel por parte de Caim, passa-se um tempo, e a Torá diz que o nome do Eterno voltou a ser invocado com outro filho de Adão. Quem era esse outro filho de Adão, cujo nome do Eterno voltou a ser invocado? Sete. Então, através de Sete, o nome do Eterno passa a ser invocado. O que é invocar o nome do Eterno? É fazê-lo presente. Como que ele se faz presente? Através de estatutos, ordenanças, princípios e leis. Para alguém tornar Deus presente, a pessoa tem que estar instruída como agradar esse Deus. De alguma forma, esse homem, Sete, é escolhido por Deus para continuar a missão de quem? Do seu pai. E a linhagem de Sete cria uma linhagem, Deus cria em Sete uma linhagem, uma descendência, e essa descendência é conhecida na Torá como uma descendência abençoada. Os descendentes de Sete, aquela linhagem, aquela semente abençoada, não só carregaria a promessa da semente feita lá a Eva em Gênesis 3, verso 15, mas também seriam o quê? Responsáveis, essas pessoas, esses descendentes de Sete, seriam responsáveis por apregoar os princípios, a lei de Deus ao mundo. Como que eu sei disso? Porque nele voltou-se a invocar o nome de Deus, a presença de Deus.
A tradição judaica atesta que esses homens da linhagem de Sete eram uma linhagem escolhida, era uma linhagem abençoada. Eles eram, sabe o quê? Sacerdotes para o mundo. Era uma ordem de sacerdotes, não só para um povo, mas para todos os homens. Eles eram os representantes de Deus na terra. Gênesis 6 chama eles de filhos de Deus. Bnei Elohim, filhos de Deus. Só que aconteceu algo. Esses filhos de Deus se corromperam. Esses filhos de Deus perderam o chamado, acabaram se corrompendo. E a Torá explica em que aspecto eles se corromperam. No aspecto sexual. Se corromperam. Deus já sabia que esse sistema de sacerdócio individual, quer dizer, essas pessoas eram sacerdotes para o mundo, esse sistema estava com os dias contados. E tudo isso fazia parte da presciência de Deus. Então, quando nós temos a figura desse Melquisedeque, quem era Melquisedeque? Melquisedeque era o último representante desta ordem que teve origem em Sete. Como é que eu sei disso? Porque a Torá o define como sacerdote. E só os descendentes de Sete, a linhagem, a ordem de Sete, tinha essa missão para o mundo. Ninguém era sacerdote a não ser os dessa ordem. Melquisedeque era o último de uma ordem, de uma linhagem, não de uma linhagem, mas de uma ordem, cuja missão era o quê? Ensinar a lei de Deus para a humanidade. Você tem aqui mesmo em Gênesis, nas promessas que Deus dá para Isaac, se você continua lendo, as promessas que Deus dá para Isaac, quando Isaac volta, né, e está peregrinando lá na terra de Canaã, nós temos o quê? Lá em Gênesis, no capítulo 26, no verso 5, Deus dá uma promessa para Isaac. Abra aí sua Bíblia, Gênesis 26, verso 24. Gênesis 26, verso 4. Olha a promessa que Deus dá para Isaac, confirmando a promessa que ele deu para Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão, o teu pai, obedeceu à minha palavra, olha aí, guardou os meus mandados, mitzvot, os meus preceitos, os meus estatutos, hukot, e as minhas leis. Sabe como é que está no original aqui? As minhas torás. Espera aí, mas a Torá só seria dada a Israel anos depois. Como que Deus fala que Abraão guardou as leis? Que Abraão guardou os mitzvot? Aqui tem as palavras mitzvot, hukim, mishpatim. Como que Abraão guardou leis? Que leis? Que mandamentos? Quando você lê lá sobre o dilúvio, que foi até por causa dessa contaminação, dessa ordem escolhida de Deus, quando Deus ordena o dilúvio, ele fala o quê? Ele começa a mandar Noé separar pares de animais o quê? Puros e impuros. Essa pureza era em relação ao cerimonialismo. Quem ensinou isso para Noé? Será que Noé podia ser parte dessa ordem? Noé era um descendente de Sete? Era. Então Noé tinha o conhecimento de Deus, das leis de Deus? Sim. Mateus, mas agora eu não estou entendendo. Meu amigo, no jardim do Éden, a Torá já existia. A Torá existia antes da criação, mas ela é materializada no jardim através de uma árvore. Mateus, eu não estou lembrado. Lembra-se que no relato do Éden, 2 árvores são mencionadas, em específico. Quais são as 2? A árvore Etz Adat Tovarav, a árvore do conhecimento do bem e do mal, e uma outra chamada de Etz Chaim.
árvore da vida. E Salomão, lá em Provérbios capítulo 3, ele desvenda o mistério, dizendo o que era essa árvore da vida. Ele fala lá no verso 18, a árvore da vida é a tua lei, a tua palavra. Então, se a Torá já existia, e se Deus escolhe essa ordem de ungidos, de escolhidos, para pregoarem essa lei de Deus ao mundo, ou você acha que Deus deixou o mundo aí à deriva, hein? Ou você acha que Deus deixou o mundo à deriva até a escolha de Abraão? Não! Havia esses representantes de Deus, sempre houve um remanescente. A humanidade teve a oportunidade de se arrepender várias vezes. Noé demorou 120 anos para construir a arca. Tempo no qual as pessoas viam, eram testemunhadas com os juízos de Deus, poderiam ter se arrependido. O que teria acontecido se ao verem a construção da arca e soubessem do dilúvio, a humanidade tivesse arrependido? O que você acha que teria acontecido? Sempre houve representantes de Deus. Se Noé fazia parte dessa linhagem, o seu filho mais velho herda esse chamado. Quem era o filho mais velho? Shem. Shem herda o chamado da ordem dos representantes de Deus na terra. E uma explicação fecha, é a última peça do quebra-cabeça. Sabe quem os rabinos dizem ser a identidade? Qual é a identidade do Malquitzedek? Porque Malquitzedek é um título, não é um nome. Melquisedeque é um título. Rei da justiça, é um título. E ele habitava onde? Em Shalem. Shalem é uma alusão à cidade de Jerusalém. Olha isso. Esses homens que adoravam a Deus, que foram escolhidos por Deus desde Sete, já sabiam o local escolhido por Deus para a adoração no mundo, o Monte Moriá. Por isso que Canaã já era conhecida na época como uma terra de adoração ao Deus Criador. Talvez por isso que Tera quis ir para lá. Já era conhecido no mundo daquela época como um local de adoração ao Deus vivo, porque os representantes de Deus na terra habitavam naquele local. E um representante desse, provavelmente o último da linhagem, era rei dessa cidade. Era rei desse monte de adoração, Monte Moriá. Os rabinos dizem que o tal do Malquitzedek, do Melquisedeque, era na verdade quem? Shem. Porque cronologicamente bate, Sem era vivo quando Abraão recebe o seu chamado. Se essa teoria for verdade, eu não estou apregoando aqui como canônica, eu estou valorizando e acho muito interessante, fecha muito bem. Por quê? Porque sem Melquisedeque, o último representante da ordem escolhida por Deus, uma ordem eleita por Deus, muito superior e mais antiga à ordem dos levitas, sacerdotal dos levitas, encontra-se com Abraão, lá no vale de Jehoshafat, no vale de Josafá, e faz o quê? O que acontece? Quem leva o quê para quem nesse encontro que mudou o universo? Gênesis capítulo 14. Quem leva o quê para quem? Tem que entender isso. Isso é a chave para você descobrir o que aconteceu. Por que a Torá menciona isso aqui? O Melquisedeque trouxe pão e vinho. O que é isso na cultura bíblica? Não levou para Abraão comer, não, meu irmão. Abraão era riquíssimo. Isso foi um comer, isso foi uma cerimônia. Isso foi uma cerimônia. Que cerimônia é essa? Que envolve pão e vinho. Que o judaísmo preservou hoje como o Kiddush. É o que, na verdade? É a cerimônia feita para dar boas-vindas a alguém que está adentrando a algo. Quando Jetro, Itro, sogro de Moisés, se converte ao Deus de Israel,
os anciãos de Israel fazem lá uma festa. E entre essa festa oferecem para Jetro o quê? Pão e vinho. Melquisedeque leva a Abraão pão e vinho, como simbolizando o quê? Naquela cerimônia que ocorreu ali, porque foi uma cerimônia, lembra que ele abençoa? Ele está dando as boas-vindas a Abraão. Em quê? Abraão está entrando em quê? O que vocês acham? Abraão está entrando na herança, na missão, no legado que tinha essa ordem. Ser sacerdote do Deus Altíssimo. Mas não ele apenas. Olha a mudança que teve. Agora não seriam indivíduos que representariam Deus para o planeta. Seriam o quê? Uma nação que representaria Deus para as outras nações. Isso foi a escolha de Israel. E o povo de Israel recebe a missão da ordem de Melquisedeque. O povo. Melquisedeque transfere à semente de Abraão, a descendência de Abraão, uma missão dada por Deus a ele. E Abraão já tinha recebido essa missão. E Melquisedeque o quê? Oferece pão e vinho, tem a cerimônia, ele dá a entrada, dá as boas-vindas a Abraão nessa missão de representar Deus para o mundo. Ele abençoa Abraão. A bênção, o autor de Hebreus fala, né? A bênção é sempre o quê? Do maior para o menor. E o dízimo é sempre do quê? Do menor para o maior. E quem deu o dízimo para quem? Olha só. Abraão dá o dízimo, possivelmente daquilo que ele conquistou, né, que ele havia logrado aí ao longo das suas peregrinações. Ele dá o dízimo de tudo a esse homem. Simbolizando o quê? A submissão. Ele se submeteu àquele chamado. Essa era a ordem famosa, secreta, que muitas pessoas não entendem, a ordem de Melquisedeque, que Davi escreve tendo uma visão do Messias. Aí você começa a ligar os fatos. Espera aí. Então o Messias, o ungido de Deus, aquele que se assenta à direita de Deus, ungido, ele não só vem da parte de Deus, ele não só foi ungido pelo próprio Deus, mas ele também tem um título, que nenhum outro homem desde Melquisedeque teve. Que é o quê? Ele seria também sacerdote. Esse judeu que nasceria, que ganharia carne, sangue e osso, e iria redimir a Israel e a humanidade, este também era sacerdote. Mas segundo o quê? Não segundo a ordem levítica, segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio eterno. Por isso que o autor de Hebreus fala que Yeshua, com o seu sacrifício, ele entra no templo celeste, no Santo dos Santos, e entrega a sua oferta a Deus. Por que ele pode entrar? Porque ele é sacerdote. Mas assim como Melquisedeque, ele não é um sacerdote só para o seu povo, veja isso. Porque a ordem de Melquisedeque, lá, eles eram sacerdotes para quem? Para a humanidade. Yeshua não apenas é judeu, mas pela linhagem judaica, ele não pode ser sacerdote. Por quê? O autor de Hebreus fala isso. Porque ele é da tribo de Judá. Ele é filho de Davi. Ele é da linhagem de Davi. Mas Deus também o fez sacerdote segundo a ordem eterna de Melquisedeque, pessoal. Por isso a sua missão como representante, mediador, por isso que Paulo fala, há um só Deus, criador de todas as coisas, e um só mediador. Mediador é o Cohen, é o intermediário. Mas esse mediador não é só representando Israel para Deus. Há um só mediador entre Deus e quem? Todos os homens.
um só representante. Sim, esse representante vem do seio de Israel e representa em si Israel. Mas a sua missão não é apenas com o seu povo Israel, mas com o quê? Todas as famílias da terra. Por isso que, de uma certa forma, Yeshua não podia ser da tribo de Levi. Por quê? Porque Yeshua não vem cumprir a missão de Israel, ele não materializa, ele não incorpora a nação e a missão de Israel nele, que é o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. É a missão que Abraão recebeu. Yeshua recebe um sacerdócio de Melquisedeque, por quê? Porque ele teria que cumprir a palavra dada a Abraão. Ele teria que abençoar também o quê? Ele teria que ser um sacerdote também para quê? Para todas as nações da terra. A sua expiação, o seu sangue vertendo no madeiro, ainda hoje, tem o poder de remir e de aproximar qualquer um dos homens da terra novamente a Deus. E o plano de Deus foi para que Abraão fosse pai o quê? De Ramon, numerosas nações. Não só pai do povo judeu, pessoal, preste atenção. Muitas nações virão de ti. E aí tem gente que confunde e acha assim, isso aqui ele está falando é dessa teoria que está surgindo aí, teoria dos eframitas. Que é isso, Mateus? É um pessoal que diz aí que todo mundo que se converte a Deus de Israel faz parte de uma tribo perdida. Se o sujeito está servindo a Deus, ele foi predestinado, ele faz parte de uma tribo perdida. Então todo mundo que serve a Deus automaticamente é judeu. Por quê? Porque diz que Abraão seria pai de muitas nações, então essas nações que vêm a Deus têm que ser judeus. Não, ignorância. Não entendeu a mensagem de Deus, não entendeu a ordem de Melquisedeque, não entendeu a função de Melquisedeque na época, e nem a instrução do autor de Hebreus. Pai de muitas nações, da mesma forma que o quê? Melquisedeque atuava para toda a humanidade. É superior, pessoal. O sacerdócio de Melquisedeque é superior e mais antigo ao sacerdócio levítico. Ele não acaba com o sacerdócio levítico, mas ele é mais amplo. Você entendeu? Porque ele serve toda a humanidade. Por isso que quem está na obra de mediação, de reconciliação deste Yeshua, que é Messias de Israel, mas sacerdote segundo a tal ordem, quem está debaixo da obra desse homem, pode ser feito o quê? Filho de Deus, filho de Abraão. Quem está sobre a obra desse homem pode ser filho de Abraão, não mediante o sangue, porque sanguineamente são só os descendentes de Isaac, mas mediante a fé. Em Yeshua, a missão sacerdotal de Israel como reino de sacerdotes para o mundo é cumprida. Pessoal, isso é muito profundo, eu entendo que até é muito complexo, mas eu estou tentando explicar para vocês a grandeza, a importância desse evento na Torá do capítulo 14, desse encontro de Melquisedeque com Yeshua. Se você quiser entender mais, leia o capítulo 5, 6 e 7 de Hebreus. Lá o autor de Hebreus vai falar só sobre Melquisedeque, vai explicar sobre Melquisedeque, tem até umas inserções lá. Tem uns textos lá que estão em parênteses, né? Que está falando lá, não tem nem pai, nem mãe, e tal, não. Mas isso foi inserido. Está até entre parênteses na minha Bíblia, deve estar na sua também. Mas o texto de Melquisedeque, ele é muito claro. Fala dessa missão de sacerdócio mundial, assim como os descendentes de Sete tinham. Isso faz do Messias, isso faz de Yeshua, o cumprimento perfeito das Escrituras, pessoal. Perfeito. Ele cumpre a missão de Abraão, na autoridade da ordem de Melquisedeque. Ele tem poder para isso. Ele tem poder para remir, não só Israel, mas a humanidade. E ele vem de Deus, ele foi gerado em Deus, ele foi dado autoridade por Deus. Todo o reino que Deus criou, todo o universo, foi dado a ele, como herança. Para que ele o quê? Redimisse. Redimisse de quem para quem? Redimisse do pecado do homem de volta para Deus.
Amém.